Olá, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda ao Conexão Feminina. Eu sou a missionária Vilma e este é o programa Mães Intercessoras. E antes de iniciarmos a reflexão desse dia, eu peço a você que não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E também de ser um amigo da missão. Você pode colaborar fazendo um pix aí do valor que estiver ao seu alcance e você estará ajudando a TV Viva a Promessa a ir mais longe. Continua aí e depois da vinheta a gente volta. Olá, estamos de volta com o nosso programa Mães Intercessoras e neste mês, o mês de maio, que é um mês muito especial, o mês das mães, o mês das famílias, nós vamos falar de uma mãe muito especial, que nós possamos nos inspirar nela e sempre buscar o melhor para os nossos filhos. E que mãe é esta? Essa mãe é a Salomé, mãe de Tiago e de João, discípulos que foram escolhidos por Jesus. E o nosso texto está em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Que pedido ousado que Salomé fez. Falou com Jesus que gostaria que no reino de Jesus, que ele reservasse um lugar à direita e à esquerda para Tiago e para João. Esse pedido de Salomé demonstra que ela era uma mãe como qualquer uma de nós, que deseja o melhor para os filhos, que acha que os filhos são os mais bonitos, os mais inteligentes e merecedores também de posições elevadas. Salomé era assim, era um tipo de mãe assim, e eu imagino que você também deve ser uma mãe assim que deseja o melhor para os seus filhos. E quem era essa mãe? Quem era Salomé? Salomé, além de ser mãe de Tiago e de João, ela era seguidora de Jesus. Depois que seus filhos passaram a seguir Jesus, ela também passou a seguir Jesus. Então, ela presenciou o ministério de Jesus, ela viu muitos milagres, ela ouviu muitas pregações. Ela acompanhava também, junto com outras mulheres, o ministério de Jesus. Eu imagino que ela deveria ser muito orgulhosa de saber que os seus filhos tinham sido escolhidos para serem discípulos de Jesus. Imagina, no meio de tantas pessoas, de tantos jovens, de tantos rapazes, Jesus achou graça nos dois filhos dela e os chamou para serem discípulos. Então, com certeza, a Salomé tinha um coração muito grato e muito feliz, porque os seus filhos foram escolhidos. E a Salomé, então, por que que ela faz esse pedido ousado? Por que que ela pede a Jesus que no reino dele ele reservasse um lugar à direita e outro à esquerda para os seus filhos? Porque ela conhecia Jesus. Ela também acompanhou o ministério de Jesus e ela sabia que estar ao lado de Jesus era o melhor lugar para os seus filhos. É claro que
as pessoas que ouviram, os discípulos, né, a sequência da passagem bíblica aqui vai nos dizer isso, eles não ficaram nem um pouco felizes de ouvir a Salomé fazendo esse pedido, mas ela foi ousada, ela fez esse pedido. E por que Salomé fez esse pedido tão ousado para Jesus? E seus filhos concordaram com ela, os filhos estavam juntos com ela. Por que que eles tiveram essa ousadia? Por que que eles concordaram com a mãe? Ela fez esse pedido, primeiramente, porque ela andava com Jesus, ela conhecia Jesus e ela sabia que estar ao lado de Jesus era o melhor lugar que os filhos dela poderiam estar, poderiam ocupar. Então, por isso que ela faz esse pedido. E também porque ela não tinha ainda entendido a missão de Jesus. Não somente ela, mas muitos não tinham entendido. Achavam que Jesus veio daquela forma, né, poderosa, em palavras, em obras, né, realizando milagres. Então, eles estavam achando assim que Jesus venceria o Império Romano e seria rei sobre eles, né? Reconquistaria ali a autonomia deles. Mas não, Jesus não tinha vindo para isso, Jesus tinha vindo para salvar o pecador, mas eles ainda não tinham entendido isso, eles só vieram a entender isso depois. Então, Salomé fez esse pedido. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu, dizendo assim: vocês sabem o que estão pedindo? Podem beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. E Jesus lhes disse: certamente beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder esses lugares. Não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Então foi assim que Jesus respondeu àquela mãe e respondeu também a Tiago e a João. E o que que nós podemos aprender com a Salomé? Com esse pedido ousado que ela fez, que não deveria ter sido feito, porém nós podemos aprender sim alguma coisa aqui com a Salomé. Como eu já disse, ela fez porque ela ainda não tinha compreendido totalmente a missão de Jesus Cristo. O que nós podemos aprender então com a Salomé? Primeiro, a Salomé, com certeza, ela se sentia muito honrada de que seus filhos tenham sido escolhidos por Jesus dentre tantos outros jovens, os filhos dela foram escolhidos para serem discípulos de Jesus. Então, com certeza, ela se sentia muito feliz e honrada com isso. E nós também devemos nos alegrar se os nossos filhos também são discípulos de Jesus. Seus filhos são discípulos de Jesus? Seu filho é discípulo de Jesus? Se ele for um discípulo de Jesus, se alegre. Isso é motivo de nos alegrarmos. Em segundo lugar, Salomé, ela entendia que Jesus era o Messias, mas ainda não compreendia a verdadeira missão de Jesus, que não era reinar politicamente, mas salvar o pecador. Por isso desejou uma posição elevada para os seus filhos. E você? Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que é que ele veio fazer aqui? Ah, eu creio que você sabe. Eu creio. E você também pode desejar que na volta do Senhor Jesus, os seus filhos estejam com ele, também participe desse grande dia, participe dessa grande festa. Nós aprendemos também aqui com Salomé que nós podemos falar com Deus sobre os nossos filhos, sim, podemos. Ela se aproximou de Jesus para pedir ali uma posição, né, privilegiada, elevada para os seus filhos, e nós também, mães intercessoras, podemos nos aproximar de Deus em oração e podemos conversar com Deus sobre os nossos filhos. Podemos conversar com Deus se por acaso eles estão afastados dos caminhos do Senhor. Nós podemos conversar com Deus, podemos conversar com o Espírito Santo e pedir que os convença do pecado, da justiça e do juízo e que eles voltem. Se eles não estão distantes, eles estão seguindo nos caminhos do Senhor, podemos conversar com Deus e pedir que sempre os guarde, que eles sempre estejam nos caminhos do Senhor.
podemos conversar também com Deus a respeito dos nossos filhos, também sobre posições. Qual é a mãe que não deseja que o filho ocupe um bom cargo, que um filho tenha uma excelente profissão? Qual é a mãe que não deseja isso? E nós podemos ajudar os nossos filhos em oração, podemos orar com eles e por eles, para que eles alcancem os seus objetivos na vida, para que eles estejam trabalhando naquilo que eles gostam, servindo naquilo que eles gostam. Nós podemos orar com os nossos filhos e por nossos filhos, pedindo que o Senhor os ajude na carreira profissional deles também. E Salomé, ela desejou isso porque ela amava Jesus e ela conhecia Jesus. E quanto mais nós amamos Jesus, mais nós desejamos que nossos amigos e familiares estejam próximos dele. Se ali na caminhada, se não fosse Jesus, se fosse qualquer uma outra pessoa, se não fosse uma boa pessoa, se não fosse um bom mestre, certamente Salomé não ia querer que seus filhos andassem com ele. Mas não era qualquer pessoa, era Jesus, era o Senhor, era o Messias, e ao longo ali da caminhada, da jornada, ela percebeu isso, e foi por isso que ela desejou que seus filhos estivessem mais próximos do Senhor. E o mesmo acontece com a gente, quanto mais próximas nós estivermos de Deus, mais nós vamos querer que os nossos amigos, filhos e familiares também estejam próximos de Deus. E se nós não desanimarmos, um dia nós estaremos todos reinando com o Senhor. Salomé e seus filhos, nós e os nossos filhos, nós todos estaremos reinando com o Senhor. Então nós não podemos desanimar. E nós precisamos ser ousadas, precisamos nos aproximar do nosso Senhor com fé e orar, interceder pelos nossos filhos, entregar os nossos filhos diante de Deus, pedindo que o Senhor os abençoe, os dirija, a profissão, né, na carreira, no casamento, em tudo nós podemos orar pelos nossos filhos e Deus responde às orações das mães. Quantas mães nós temos na palavra de Deus, quantas mães que pediram e o Senhor atendeu, o Senhor ouviu, por misericórdia e graça. E Ele também nos ouvirá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ouve e nos abençoa. Amém? Vamos orar então? Vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos? Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por este momento que podemos meditar na tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, também por essa história, Deus. E hoje nós sabemos quem é Jesus, é o Senhor e o Salvador da nossa vida, e nós te agradecemos porque chegamos a esse conhecimento, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, que nós sejamos mães dedicadas, mães que desejam e buscam em oração o melhor para os seus filhos. Ó Santo Deus, nós oramos também pelos nossos filhos nesse momento, que o Senhor abençoe a cada um deles e que o Senhor prepare lugar também para eles no céu, para o dia da grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor também prepare lugares para eles aqui na terra, que o Senhor os abençoe na carreira profissional, que o Senhor os abençoe no trabalho, onde eles estiverem, que o Senhor dê direção na vida deles, meu Deus, em todas as decisões que tiverem de tomar, que o Senhor os abençoe, que sejam bem-sucedidos para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa. Que Deus abençoe grandemente todas as mamães que estão nos acompanhando e que nossas famílias sejam abençoadas por intermédio da nossa oração e da nossa intercessão, e que fiquem todas com Deus. Amém.